Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos queridos. Estamos juntos aqui mais uma sexta-feira, pela graça de Deus, para um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento da nossa fé, do nosso conhecimento em relação à pessoa e à vontade de Deus. Que bom que você está aí, está chegando. É sempre um prazer a gente estar junto. Quero te incentivar a participar. Você pode curtir, deixar o seu comentário, compartilhar, convidar mais alguém, tá? É um tempo de enriquecimento muito maravilhoso para todos nós. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante atual. A gente vai falar um pouquinho, na verdade, dar uma definição bíblica do que é a igreja, quanto à sua organização, quanto à sua funcionalidade. Então eu quero ser bem rápido hoje, bem sucinto, e trazer alguns conceitos aqui que eu acho relevantes, que eu acho importantes para nós. Quando a gente fala de igreja, geralmente cada pessoa tem uma ideia. Se você fizer essa pergunta para muitos cristãos, até cristãos de confessionais, gente que serve ao Senhor há muito tempo, cada um vai ter uma definição bastante diferente uns dos outros, né? Cada um tem uma imagem, tem uma ideia de igreja, tem um conceito, né, na sua mente. Então, para alguns, igreja é o lugar, é o templo onde se cultua. Para outros é uma religião específica, por exemplo, qual é a sua igreja? Eu sou católico, eu sou ortodoxo, eu sou evangélico, enfim, protestante. Para outros vai ser uma definição de congregação local, de ajuntamento, agrupamento de pessoas, né? Onde ele está ali filiado, onde ele participa da membresia. Para outros ele vai dar uma definição de uma denominação cristã. Eu sou assembleiano. Qual a sua igreja? A minha igreja é a Assembleia Batista, Presbiteriana, Luterana, enfim. E para alguns ele vai dizer, bom, a minha igreja, eu sou a igreja de Cristo. A minha ideia, o meu conceito de igreja é o corpo de Cristo na Terra, né? Pessoas reunidas professando a mesma fé, a mesma crença, os mesmos valores, expostas à mesma revelação bíblica. Então, cada um vai dar uma definição. Esse emprego do termo igreja com sentido muito variado, né? E você vai achar muitos sentidos, até em dicionário e tudo mais, tende a, na verdade, confundir, às vezes até obscurecer um pouco o verdadeiro significado desse vocábulo, né? Então a gente parte da premissa que a gente deve ir à Bíblia, né? Então, a pergunta hoje, que é o tema, a igreja ela é uma organização ou ela é um organismo? Ou ela é as duas coisas, né? Então a gente vai partir de uma premissa que é melhor a gente ir para a Bíblia, né? Primeiramente, a Bíblia vai nos mostrar a igreja como um organismo, né? Um organismo vivo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, ele compara aqui, ele usa a figura, a metáfora da igreja como o corpo de Cristo. E ele assevera isso como sendo uma realidade espiritual, né? Então ele diz assim, Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então ele coloca a igreja como um organismo vivo, como um corpo com muitos membros, né? Membros que se relacionam, que se interdependem, né? Formando um corpo, uma unidade só, viva, ok? Um corpo vivo, né? Em Efésios, no capítulo 5, versículo 2 também,
autoria do apóstolo Paulo também, ele vai um pouquinho mais além. Ele aqui fazendo um paralelo entre a relação entre marido e mulher e Cristo e a igreja, ele diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, ele amplia a ideia da igreja como um organismo vivo, como um corpo, e aqui ele acrescenta e ele retifica, ele afirma que esse corpo ele tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. Então, a gente parte de um pressuposto que a Bíblia define, em primeiro lugar, de pronto, que a igreja é o corpo de Cristo, corpo místico, transcendente, espiritual, aí você pode chamar como você queira, de Cristo. Então, essa definição, ela é clara, né? Ela é cabal, ela não requer nenhum tipo de contestação, né? E o que é esse corpo místico? É uma igreja universal, né? É a igreja de todos os 4 cantos da terra, assim, se a gente pode de maneira figurada falar 4 cantos, né? Porque é uma expressão muito usada na Bíblia para definir toda a terra, de toda a raça, de toda a língua, de toda etnia, de todos os tempos, né? Então esse corpo místico, invisível, transcendente e espiritual é formado por homens, mulheres e crianças ao longo da história, né, da humanidade, né? Deus em todos os tempos e em todos os lugares tem os seus, né? Então essa é a primeira definição de igreja, como um organismo vivo, um corpo com muitos membros. Se a gente se atesse, mas hoje eu não quero me ater a isso, se a gente fizesse um estudo profundo sobre dons e ministérios, a gente vai ver que esse corpo, esse organismo vivo, essa igreja orgânica, se assim a gente pode dizer, ela tem muitos membros e cada membro é colocado no corpo de acordo com a soberania de Deus, e cada membro ele tem suas próprias atribuições, suas próprias funções, que são determinadas pelos dons, né? Pelos ministérios, como alguns chamam, pelos carismas, que Deus reparte nesse corpo místico, né? Então, a primeira coisa que a gente vê, que antes de a igreja ser uma instituição, com placa, CNPJ, ser uma organização, ela é um corpo espiritual, o corpo de Cristo, né? Onde a vida de Deus se manifesta nela, no meio dela, através dela, na pessoa e na ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito de vida na igreja, ele que sopra, né? E traz vida, e traz refrigério, né? E traz revelação a esse corpo, né? Então, a primeira definição nossa é que a igreja ela é um organismo vivo. Ela é invisível, não sabemos quem é a igreja, nem sempre quem assenta ao nosso lado numa assembleia ou numa reunião eclesiástica, que assim a gente pode chamar, a gente não pode afirmar que é a igreja de Jesus, né? A igreja de Jesus, ela se encontra em todas as denominações, em todos os lugares, gente com cultura diferente, costumes diferentes, e até liturgias diferentes, né? Então a igreja de Jesus, invisível, universal, transcendente, espiritual, vitoriosa, de todos os tempos e eras, ela não está presa a nenhuma convenção humana, tá bom, gente? Então, isso é importante. Então a gente pode definir que ela não é, num primeiro momento, uma organização. A priori ela é um organismo vivo,
cuja em cada membro dela palpita a vida do Senhor, né? A vida de Jesus. E ele sendo o cabeça desse corpo, ele rege todo esse corpo místico, comunica a cada um dos seus membros a sua sabedoria, a sua santidade, a sua justiça, a sua vida, o seu poder, a sua autoridade, né? Então uma pessoa que se uniu ao Senhor pelo novo nascimento, ele passa a fazer parte, a formar, né, com os demais remidos, parte de um organismo onde está o amor, a graça de Jesus, e cada um desses membros do corpo, por menor que ele seja, ele integra esse grande organismo, né? Ainda citando o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, ele fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então cada um de nós é um membro com funções definidas nesse grande organismo que é o corpo de Cristo. Ainda se a gente pode falar sobre a igreja como organismo e não como organização, a gente deve falar que apesar dela apresentar muitas caras e facetas de acordo com a cultura do lugar e da época, ela tem uma unidade, né? A unidade da igreja, mesmo não sendo aparente nas denominações com seus vários costumes e liturgia, essa unidade ela provém única e exclusivamente do Espírito Santo, né? Que atua na vida dos verdadeiros filhos de Deus que foram regenerados dentro de cada denominação, dentro de cada placa, unindo-os através de um fundamento único que foi estabelecido por Deus, que é Jesus Cristo, né? A fé incondicional na pessoa, na obra e na palavra de Jesus Cristo, né? Na última ceia, em que Jesus esteve com seus discípulos aqui nessa terra, naquilo que a gente chama de oração sacerdotal, Jesus rogou ao Pai, né, antes de sofrer a sua paixão, a sua morte, o seu martírio, a oração dele era para que nós fôssemos um, né? Está registrado isso em João capítulo 17, 11, que ele ora da seguinte forma: Pai, guarda-os em teu nome, a fim de que eles sejam um como nós. Então, a oração de Jesus era pela unidade dessa igreja como organismo vivo, um corpo único, com muitos membros, muitas funções, mas um corpo só. Também, uma definição bastante importante, que eu acho que clareia bem o entendimento, é definir a igreja organismo, ou a igreja orgânica, como sendo uma igreja dentro da igreja, uma igreja tirada dentro da igreja, né? Na verdade, a igreja organismo, ela se encontra contida dentro da igreja local, mas ela é tirada da igreja local, né? É nessa igreja local que a gente vai falar já já, igreja instituição, que dentro dela existe a igreja verdadeira de Jesus. Nem todo mundo que frequenta uma placa, uma religião, um ajuntamento, uma congregação qualquer, uma assembleia, ou que professe uma placa, ou uma doutrina, ou uma filosofia, é a igreja de Jesus, né? A igreja de Jesus, como eu disse para vocês, ela é invisível, ela é tirada dentro da igreja visível. É a igreja universal sendo tirada dentro da igreja local. Então, quando a gente fala que é uma igreja dentro da igreja, a separação dentro de toda a congregação visível dos eleitos e dos que são reprovados dentro da igreja é um padrão do reino de Deus, né? Onde o trigo é tirado do meio do joio, mas isso tem o seu tempo, né? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 30, ele disse o seguinte sobre isso, sobre essa separação, sobre o momento que o joio tem que ser separado do trigo. Ele diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então,
a igreja invisível, ou a igreja orgânica, corpo espiritual, místico de Cristo, ela é tirada dentro da igreja visível, da igreja local, da igreja instituição, da igreja organização, que sim existe sim. E a gente vai ver isso aí. A primeira coisa que a gente pode observar aqui, quando fala de uma igreja sendo tirada de dentro de outra, é a gente ter firme na nossa consciência que não existe na igreja local uma igreja pura, né? Em meio à congregação, ao ajuntamento de pessoas, existe aquelas que professam a fé cristã, mas de fato essa fé não é genuína, né? Então, como nós acabamos de ler aqui as palavras de Jesus, essa fé não genuína será desmascarada no último dia, o dia da colheita. Indo ainda para a Bíblia, para as Escrituras e encontrando respaldo para a gente explicar o tema, nós já percebemos que existe a Bíblia assevera e assegura que a igreja é um corpo, é um organismo vivo, né? O corpo de Cristo, né? Mas ela também é uma igreja como organização, como instituição, né? A gente, a partir das páginas do Novo Testamento, a gente vê que os cristãos, eles, desde os dias idos lá, logo após o Pentecoste, eles se ajuntavam em congregações locais para servir a Deus e testemunhar a fé no Senhor e a ressurreição e o Evangelho, né? E a partir de Jerusalém, conforme eles se espalharam pelo mundo, em virtude da diáspora, né, que é aquela dispersão, a perseguição que aconteceu no mundo romano nos dias, logo após os dias de Pentecostes, né, a perseguição, os cristãos foram se espalhando pelo mundo e cada cristão foi levando o Evangelho a outras pessoas. Então, essa semente que se espalhou, que foi plantada, começou a produzir muito fruto, né? E esses novos discípulos, eles começaram a se reunir e a adorar e a trabalhar juntos no serviço de Deus. Você vai encontrar referências sobre isso no livro de Atos, no capítulo 2 e 44, depois em Atos 16, versículo 40. Então, em cada cidade, homens e mulheres começavam a espalhar o Evangelho, obedeciam, proclamavam, né? E igrejas, comunidades começaram a ser formadas, né? Você vai ver esse relato no capítulo 14 de Atos, né? A partir do versículo 21. E então as igrejas começaram, essas pequenas comunidades, algumas em casas, né? Começaram a se reunir regularmente para celebrar a ceia do Senhor. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 7, em 1 Coríntios 11, para servirem a Deus, servirem uns aos outros, edificarem-se uns aos outros. Tudo isso está previsto, né, nas Escrituras, nas cartas de Coríntios, aos Hebreus. Então os membros dessas comunidades locais, dessas pequenas células, dessas igrejas, eles começaram a contribuir voluntariamente no serviço missionário, para a ampliação daquela congregação, para acolher pessoas, para atender órfãos, viúvas, os necessitados, para investir em viagens missionárias, levar a palavra. Então, as igrejas, essas pequenas células começaram a se organizar como igrejas locais, como igreja organização, como igreja instituição. É lógico que nos primeiros dias da igreja tudo isso era muito precário, as leis do mundo romano eram muito diferentes das de hoje, né? Então hoje você, para se reunir num grupo de pessoas, você tem uma relação social, né? Você tem responsabilidade social. Então muitas vezes você, dependendo do tamanho da estrutura que você tem, você precisa de CNPJ, você precisa de uma certa organização, né? E a gente vai falar do cuidado que se deve ter para que isso não sufoque a igreja orgânica, né? Mas é previsto, é bíblico que a igreja se reúna de modo organizado, né? E a igreja organização nada mais é do que o lugar
e também o grupo de cristãos que se reúnem visivelmente para glorificar a Deus, para adorá-lo, né? E como a gente acabou de ver, esse é o significado predominante na maioria das referências sobre igreja que a gente tem no Novo Testamento, que geralmente é a palavra grega eclésia, né? Ou eclesia. Aqui, por exemplo, tem um texto aqui em Filipenses, capítulo 4 e 15, que eu separei, que diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Então Paulo aqui, falando com os cristãos que se reuniam em Filipos, ele cita uma outra congregação, uma outra igreja organização ou igreja local, que era a igreja da Macedônia, né? Mais adiante, aqui em 1 Coríntios 16, 19, tem outra citação sobre igreja local. Eu teria muitas, mas eu separei algumas só, que fala assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então, chegando na casa de Paulo, escrevendo uma carta aos cristãos que se reuniam na casa de Áquila e Priscila, ele comunica a saudação das igrejas da Ásia, né? Que é aquelas igrejas que ficavam ali na região da Grécia, da Turquia, enfim. Então, o evangelho se espalhou e havia muitas comunidades, algumas pequenas, outras maiores, algumas em casas, né? Enfim. E referindo-se à igreja organização ou igreja congregação local, que há uma exortação bíblica, né? Em Hebreus capítulo 10 e 25, que fala assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? O dia final, aquele dia com letra maiúscula. Então, o escritor aos Hebreus, ele recomenda que nós nos congreguemos, nos ajuntemos como igreja local, com o intuito de encorajarmos uns aos outros, né? Nos edificarmos uns aos outros. É aqui o sentido da exortação do escritor aos Hebreus. Então a gente pode perceber que a igreja local também ela é prevista nas Escrituras. A igreja invisível, então, fazendo um resumo rápido, é a igreja que somente pode ser vista por Deus, pois só Deus conhece os seus filhos, aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo, regenerados, né? Enquanto que a igreja local é a igreja vista pelos homens, né? É a igreja aparente, a igreja visível. Nessa igreja local, aparente, visível, é que o joio e o trigo estão sempre misturados. Então, para você fixar aí essa diferença, a igreja como organização ou como instituição, ela é visível. Como organismo vivo, ela é invisível. Ela é local quando, considerando-se como organização. Ela tem um local, né? Tem um endereço. Como organismo, ela é universal. Os santos, os eleitos de Deus de todas as eras, de todos os lugares, de toda língua, de toda etnia. Como organização, ela é predominantemente humana. Né? São homens, pessoas. Como organismo, ela é divina, né? Ela é gerida, supervisionada, né? Ela é liderada pelo Senhor. Como organização, como igreja local, ela é temporária. É temporária. Até que a igreja seja arrebatada, né? Mas como igreja, organismo, como corpo de Cristo, ela é para sempre, ela é perpétua, né? Como organização, como instituição, ela é imperfeita, porque ela é constituída de homens e mulheres, sem se esquecer que entre esses homens e mulheres há muito joio e trigo, né? Junto, tudo misturado. Então ela é imperfeita. Como organismo vivo, corpo de Cristo, ela é perfeita, né? A igreja, ela é um organismo vivo, então não há dúvida disso, mas também é uma organização, né? Então, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado,
porque a igreja ela tem essas duas características, ela se divide nesses dois aspectos aí, que devem ser bem conhecidos e bem entendidos, né? E examinados, e ensinados e retidos na consciência por todos aqueles que fazem parte dela. Há aqueles que se preocupam exclusivamente com a igreja como organização. Sabe gente que só se preocupa na igreja como organização? Então essas pessoas, elas têm uma tendência a se tornarem formalistas. Elas se preocupam com a forma do culto, com a liturgia. Tá com a gravata, tá sem gravata, tá com a luz acesa, tá com a luz apagada, canta de pé, canta sentado, ora de joelho, ora de pé, ora em voz alta, enfim, canta de pé, canta sentado com um inário na mão, a parede é preta, a parede é branca. Então, as pessoas que se preocupam exclusivamente, ou têm a tendência de se preocuparem só com a igreja organização, elas correm esse grande risco de se tornar formalistas, e acabam por focar a sua atenção e empreender todo o seu tempo, seus dons, toda a sua força, todo o seu vigor em programações extensivas, ritos, liturgias e elementos visíveis do culto, né? Então, corre-se um risco de se tornar um religioso, um fariseu que se preocupa só com aquilo que é aparente, né? E perde a essência, né, do evangelho, né? Mas há também aqueles que se voltam só se voltam para a igreja organismo, para a igreja orgânica, né? E também isso não é saudável em determinada medida, né? Porque essas pessoas que só partem para o místico, para o transcendente, para o espiritual, elas pendem para o fanatismo, esquecem com facilidade que é necessário algum nível de existência organizacional, né? Então, quando essas pessoas se voltam exclusivamente para a espiritualidade, descartando qualquer tipo de compromisso com a igreja organização, essas pessoas elas vivem de sonhos, vivem de ideais, mas elas se esquecem que a igreja ela é real, é de homens e mulheres, gente de carne e osso, né? Que precisa de abraço, que precisa de chorar, que precisa desabafar, que pede oração, que recebe oração, que ora, que prega, que canta, que acolhe, que serve, né? Então, que evangeliza, que contribui, que reparte, enfim. Então a pessoa parte-se para um relacionamento vertical e abandona totalmente o relacionamento horizontal, né? Também não é saudável, porque ele não cresce, né? E ele pende para um fanatismo e até para uma alienação. Você vê gente assim alienado, né? E alienação, tem gente que confunde alienação, qualquer tipo de essa distorção aí, como a espiritualidade, né? Na verdade, o que acontece nesse convívio aí, tão sutil e delicado entre igreja organismo e igreja organização, é que é um equilíbrio difícil. Requer muito discernimento, requer sabedoria, né? Existe um adágio popular, existe um provérbio, se assim a gente pode dizer aí, isso está na boca do povo, que é o ditado que diz que o exército que mais mata é a igreja. Você já ouviu esse ditado? Alguém dizer, o exército que mais mata, que mais fere é a igreja. E é verdade. Mas que igreja que faz isso? Qual é o exército que mata, que fere, que aleja, enfim? É a igreja organização. É lógico que essa referência ela é voltada para a igreja organização, como sistema religioso, né? A igreja é instituição. Nos dias de hoje é muito comum e é
a olhos vistos, você vê o crescimento desse grupo. É um grupo de pessoas frustradas com o Evangelho. Então a pessoa está cansada do Evangelho, está cansada de tanta coisa, e às vezes ele se frustra com Deus e tal. E você vai conversar com essa pessoa que está magoada, ferida, manquitolando, né? Está ali sangrando. E você percebe que toda essa frustração da pessoa, que ela atribui ao Evangelho, à igreja, na verdade é uma frustração que é causado por um dissabor que eles tiveram em algum momento com a igreja instituição, com a igreja organização, que é a igreja que cobra, é a igreja que exclui, é a igreja que privilegia quem mais tem, é a igreja baseada em metas, em cobranças, em decretos, estatutos, regras, que define um padrão de santidade a partir da moralidade, não do Evangelho, a partir de costumes e não da doutrina bíblica. Então, pessoas que são oprimidas no contribuir, na visão distorcida de santificação, de serviço. Então, essas pessoas elas estão feridas, mas não é com a igreja de Jesus, com a igreja corpo místico, com a igreja orgânica. É com a igreja instituição, que é que nem um rolo compressor, que é pesado, que mata, que faz você passar um domingo ensaiando horas e horas para fazer uma apresentação de 5 minutos, tudo por causa do ritual, da apresentação, da formalidade, e rouba o teu tempo com a família, rouba o teu descanso, é algo que é imposto a você com votos, com desafios. Você não consegue viver a sua própria vida, né? Então é uma igreja que interfere na sua vida, no seu dia a dia, de um modo indevido, né? Então, líderes, né? Manipuladores, controladores. Então, tudo isso você encontra na igreja organização, na igreja instituição. É nessa igreja organização e instituição que tem maus pastores também, lobos que roubam, que não bastam tirar a lã das ovelhas, né? Eles tiram a carne, tiram o couro, eles chupam até o tutano dos ossos. Então, como eu disse para vocês, é na igreja instituição, na igreja local, que o joio e o trigo tá misturado junto, né? Mas como está tudo junto e você olha para as pessoas e vive, se relaciona com as pessoas, são elas que te ferem, né? Então a igreja instituição, essa igreja organização da placa, da denominação, que dá meta de crescimento, então você tem metas para alcançar de números, de pessoas, de valores, e isso tudo se opõe à verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho diz que quem acrescenta à igreja, a sua própria igreja, é Cristo. Não é nenhum tipo de estratégia humana, não é nenhum tipo de gerenciamento humano que faz isso. Quando isso acontece, isso é superficial, isso não é crescimento, é inchaço, né? É só um sintoma de doença, né? A igreja de Jesus, ela cresce de maneira consistente, sólida, e talvez não na velocidade que os homens gostariam, né? Então essa igreja que causa frustração, que mata, é a igreja orgânica, é a igreja organização, é a igreja instituição, né? Se a gente atentar só para a igreja organismo, a gente vai se isolar, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não pode demonizar, né, a igreja instituição, porque nela acontece muita coisa boa, a igreja organismo sai dela, né? O que a gente tem que fazer é ter um equilíbrio. A gente não pode só atentar para a igreja organismo. Se a gente fizer isso, a gente vai se isolar. Não vou congregar porque lá tem hipócrita, lá tem mentiroso, lá tem isso, lá tem aquilo. O joio e o trigo andam junto, né? Então a gente vai se isolar, a gente vai acabar por perder as nossas referências, a gente acaba por se esfriar, a gente perde a força, o fervor. E é a organização
sendo bom ou ruim, é a igreja como organização que acaba por cumprir o ID, né? De evangelizar de maneira organizada, de maneira, né, que isso tem eficácia, né? E quando a gente abandona a igreja organização e se volta só para a igreja organismo, a gente deixa de congregar, né? Então, quando a gente deixa de congregar, a gente deixa de cultivar aquilo que é a expressão da nossa salvação, que é o fruto do Espírito. Sabe aquele fruto de Gálatas 5? Paciência, amor, perseverança, enfim, benignidade, bondade. Porque a gente cultiva o fruto do Espírito nos solos dos relacionamentos. Com pessoas que a gente exerce paciência, bondade, benignidade, no convívio com as pessoas. Se você vive sozinho, você não tem como cultivar e manifestar nenhum fruto do Espírito, não é verdade? Então a gente deixa de cultivar o fruto do Espírito no corpo, no solo dos relacionamentos, e a gente também deixa de enriquecer de enriquecer o corpo com os nossos dons e ministérios, e também nos empobrecemos, porque a gente tem medida de tudo, né? Nós nos completamos como corpo, cada membro com sua função, interligados, membros uns dos outros. Então, a gente não pode focar e se ater só à igreja organismo em detrimento da organização. Também não devemos, como já disse para vocês, se deter e focar só na igreja organização, porque a gente acaba por perder a essência do evangelho, da graça, do amor de Deus, em meio a metas, regras, estatutos, posições de hierarquia, de comando, em detrimento às pessoas, em detrimento à graça, em detrimento à manifestação do amor de Deus a partir de nós para as pessoas. Então, para encerrar, eu quero dizer para você que a igreja, ela sim é uma organização, mas também um organismo vivo. E como que essas duas coisas tão distintas podem coexistir ao mesmo tempo? Com equilíbrio. E o equilíbrio é que a igreja organismo, ou a igreja orgânica, o corpo de Cristo, ela deve sempre ter um peso muito maior, uma importância, uma relevância muito maior do que a igreja organização. Quando a organização se torna muito grande, ela ganha muito músculo, se torna muito robusta, ela acaba por sufocar a verdade do Evangelho, a essência do Evangelho, e por fim ela sufoca a manifestação da graça de Deus na vida das pessoas e daqueles que estão debaixo ali ou estão naquele ajuntamento. Então, a lição que a gente tira hoje é que a igreja organização ela tem que ser o mais leve possível, o mais enxuta possível, tem que ser a mais enxuta possível, não tantos cargos, brigas por liderança, por protagonismo, por títulos, metas, gráficos, enfim. Ela tem que ser uma coisa leve, uma coisa mínima que possibilite a igreja de forma organizada como igreja local manifestar a igreja invisível que está dentro dela. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a tua companhia até agora. Espero que é igreja local, que é igreja organização, você seja também a igreja de Cristo, aquela igreja que vai subir, que vai ser tirada do meio da igreja local. Que você já manifeste nesse tempo na igreja visível aquilo que é invisível, né? E você que está ferido, você que está aí se arrastando, está magoado por causa de pessoas, por causa de sistemas, ore, peça uma direção do Senhor para Ele te orientar e te dirigir a um aprisco onde a igreja organismo ela tenha proeminência em relação à igreja organização, seja leve, e você possa caminhar com o Senhor e com os teus irmãos debaixo de graça, debaixo de amor, mas também debaixo de responsabilidade, de partilha, e que tanto na igreja visível como na invisível
você se faça presente. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, te dê uma noite de bênção, de sono restaurador, que você possa descansar e fluir na graça de Deus. Um beijo no coração de todos, Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deixa aí tua curtida, o teu comentário, compartilhe. Para nós é sempre muito bom estar com você. Deus te abençoe.